Então convido a todos a fechar os olhos, a elevar o pensamento mais alto, a sintonizar com a companhia dos trabalhadores do plano espiritual desta casa, com o nosso anjo da guarda, com nossos espíritos protetores. Agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reencarnados na casa espírita, buscando esclarecimento de temas tão relevantes para a nossa reencarnação. Que nós possamos desenvolver dentro de nós muita humildade, paciência e resignação para suportar todas as adversidades no nosso dia a dia, todas as atribulações, que possamos combater internamente o nosso imediatismo, o nosso materialismo. Abençoe, Senhor, esse momento de reflexão e que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, como eu estava comentando antes, nós temos o estudo desse livro aqui, né? São várias capas que tem. Esse aqui é uma edição que traz a foto de Jesus, foto de Kardec, porque, né, Jesus é o principal contribuinte desta obra aqui. E Kardec, junto com outros espíritos protetores, espíritos iluminados, auxiliam-nos na compreensão do Evangelho. Então, muitas vezes, dada a nossa imaturidade intelectual, ou imaturidade espiritual, a gente tem certas dificuldades de absorção do pleno conhecimento da riqueza que está nas palavras de Jesus e principalmente nos seus exemplos. Mais dificuldade a gente tem ainda de olhar como fazer isso no dia a dia. É muito difícil a gente olhar aquela parte teórica, muitas vezes colocada por Jesus de maneira figurada, e como que eu faço isso no dia a dia com as pessoas que me rodeiam, na sociedade que eu vivo, no meu trabalho, na minha casa, com meus familiares. Então o livro Doutrina Espírita, como um todo, ela vem não para colocar nada de novo, ela vem para nos auxiliar nesse processo e abrindo horizontes que, na época de Jesus, ainda não era permitido colocar, dado a nossa, como eu falei anteriormente, a nossa imaturidade, né, que a gente tem de absorção de conhecimentos mais avançados. Tá? Então, esse livro é riquíssimo, sugiro, mais uma sugestão, que a gente use esse livro aqui, né, como nosso guia nas situações de dificuldade que a gente passa, nas situações que a gente busca uma luz. É uma boa sugestão de leitura, de oração em família, né, para que a gente tenha sempre presente essa leitura no nosso dia a dia. Né? E hoje a gente está dando encerramento ao capítulo 24, e aí a gente vai ler dos itens 13 a 19, então, de uma maneira muito didática, o Kardec, ele colocou os trechos do Evangelho e foi colocando de uma maneira que elas fizessem um sentido, que elas fossem de fácil absorção. Né? Então, nesse capítulo, que tem como nome Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, ou seja, não coloque a luz debaixo de alguma coisa que venha a atrapalhar, né? Ou seja, aquilo que é útil aos outros, disponha aos outros. Né? Vai falar no encerramento aqui sobre a coragem da fé. Tá? Então, nesse início de trecho, sempre pega um trechinho do Evangelho, e nesse caso aqui está pegando de Mateus e de Lucas, que são momentos em que Jesus, perante os seus discípulos, dava os recados, né? E Mateus, né, os evangelistas ali, né, redigiam então o Evangelho, e que hoje é possível a gente ter acesso a esse material tão rico. Né? Então, em uma das passagens, o Jesus falou aos seus discípulos que aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens,
também eu o renegarei diante do meu Pai que estás nos céus. Então veja, para quem está chegando agora na doutrina espírita, fala, pô, mas quem é esse Jesus aqui? Jesus não é Jesus, Espiritismo? Então, Jesus, segundo os espíritos de alta hierarquia, através da mediunidade, né, veio a informação, e aí está no Livro dos Espíritos, que é a base da doutrina espírita, que Jesus é o exemplo a ser seguido. É o tipo mais perfeito que já pisou no planeta Terra. Então ele serve como modelo, como guia. Por isso que Jesus é a base do Espiritismo. Então por isso que a gente estuda o Evangelho, né? E aí, nessa passagem, coloca em xeque algumas, ou coloca em dúvida, será que seria Jesus uma pessoa rancorosa, vingativa, orgulhosa, vaidosa? Porque se você não me reconhecer, depois eu não vou te reconhecer. Isso é uma atitude de uma pessoa vingativa, não é? Uma pessoa vaidosa. Ah, não, se você não me falar agora, eu não falo com você depois, vou ficar de mal contigo para sempre. Faz sentido Jesus falar dessa maneira para os discípulos? Não faz. Jesus trouxe a lei do amor, né? Lei do amor, a lei da doação, da caridade. Então, certamente não é essa a interpretação que a gente deve ter. E a gente tem que pensar que Jesus, na mais alta hierarquia evolutiva, moral, intelectual e espiritual, fala para nós, principalmente há 2000 anos atrás, como a gente fala para uma criança. Uma criança. Então, quando a gente está se reportando a uma criança, a gente não joga a verdade na cara. E a gente não fala de coisas que ela não irá compreender. Então, por exemplo, a gente tem uma criança, 3 anos. Eu tenho em casa um menino de 3 anos. E aí ele vai lá botar o dedo na tomada. E o que a gente vai falar para ele? Eu vou falar, olha, não coloca o dedo porque vai correr uma descarga elétrica de 220 volts, vai correr pelo teu corpo, você vai ter uma parada cardíaca, ele não vai entender nada. Vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro, ele vai botar a mão. E aquilo não vai lhe fazer bem. Então a gente tem que usar de uma linguagem que faça entender. Então a gente fala, olha, não coloca ali porque o pai vai ficar triste, né? Não é o certo, né? Vai fazer o dodói. Então a gente usa de uma linguagem que seja possível. E é o que Jesus está falando aqui. De uma maneira que as pessoas daquele tempo entendessem como opera a lei divina. Então não é Jesus que vai estar no dia do julgamento final nos julgando se a gente fez certo ou fez errado. O que ele está colocando aqui é como se opera a justiça divina, de uma maneira figurada. E através de várias obras do Espiritismo, a gente tem o conhecimento de que não existe o julgamento final, e não existe seres que irão nos julgar se a gente fez o certo ou se a gente fez o errado. Esse momento de reflexão, ele certamente ocorrerá. Muitas vezes ocorre ainda encarnados, concordam? Que a gente às vezes toma uma atitude. Quem que chama a atenção da gente? Primeiramente, quem é? A nossa consciência. Então, quando nos depararmos no plano espiritual, não mais com o corpo, mas com o espírito, e as pessoas se perguntam, mas o que é espírito? Então fica o convite para sábado estar na nossa aula, que explicaremos o que é espírito, perispírito, corpo. Quando estivermos no plano espiritual, em espírito, gozando das plenas faculdades intelectuais que nós temos hoje, ou seja, não seremos nem melhores e nem piores do que somos, seremos isso aqui. Só que tira o corpo, fica a inteligência. Nós iremos deparar com aquilo que a gente fez no passado, quando encarnado. E aí, esse julgamento ocorrerá onde? Na nossa consciência. Então, quando Jesus fala
que se negarmos, e aqui ele está falando, quando ele fala negar Jesus, significa negar a justiça divina, negar Deus, porque também através da doutrina espírita temos que é como se Jesus fosse o representante de Deus aqui. Então, Jesus está tão conectado com Deus que as suas atitudes aqui representaram Deus. Jesus não é Deus, ele representou a justiça divina. A conexão dele é tão grande com isso que ele vivenciou. Tanto é que Jesus não escreveu nenhum livro, ele vivenciou. E através dos seus atos ele inspirou a humanidade. Então observe, né? E aí já fica uma dica, que a gente precisa muito mais agir do que falar, do que mostrar para fora, né? Então, através do seu exemplo, Jesus mostrou o caminho. Então ele fala aqui que quando a gente se negar à justiça divina, seja, né, se negar a fazer o bem, haverá um momento que a gente será, como ele fala aqui, renegado. E esse sentimento de renegação acontecerá através do nosso remorso. Através do nosso remorso. Quantas vezes a gente já não se sentiu assim, né? Encarnado. Imagina depois desencarnado, olhando para trás e vendo quantas faltas nós cometemos. No Evangelho de Lucas ele complementa: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e de seus anjos. Então está muito claro o que Jesus está falando aqui, né? Então quando a gente vive para o mundo, a gente obtém os resultados do mundo. Quando a gente vive para Deus, a gente obtém os resultados para Deus. É isso que ele está falando aqui. E Kardec, então, ele complementa: por outras palavras, aqueles que se houverem arreceado, ou seja, tiverem algum receio de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de se verem admitidos no reino da verdade. Certo? Então quem fala, eu não sou discípulo da verdade, logo eu não posso entrar nesse reino. Ou seja, vamos levar agora a prática? Não. Se eu não faço bem, se eu não me esforço por ser pessoa melhor, quando eu desencarnar, quem serão as minhas companhias? Em que local que eu habitarei como desencarnado? O que vocês acham? É lógico, né? É lógico. Então, é uma questão energética, magnética, né, de atração e repulsão. Então, quando a gente pratica o bem, logo a gente se cerca de pessoas com a mesma sintonia. Então, a gente vai frequentar locais dessa mesma sintonia. Quando eu me satisfaço em fazer o mal, me cerco de pessoas dessa mesma condição e eu vou para lugares dessa mesma vibração. Certo? Muito claro. Então ele complementa que perderão as vantagens da fé que alimentem, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si, ocultando-as para que não lhe traga prejuízo nesse mundo, ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima dos seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham pelo seu próprio futuro e pelo futuro dos outros. E como é bom ler, que ajuda a entender, né? Então o que o Kardec está nos auxiliando aqui no processo de reflexão, né? Primeiro, o que seria a fé, né? E aí existe uma diferença entre a gente ter fé e a gente acreditar. Então acreditar é algo que a gente faz uma conexão lógica, né? Tem uma coerência. Então, por exemplo, eu acredito, né, que a Terra é redonda, eu acredito em várias
situações. Mas a fé é quando eu coloco a minha crença em prática. Quando eu coloco a minha crença em prática. Então a fé, ela não é simplesmente um ato de pensar. Ela vai muito além. Ela é uma conexão de vários elementos. Ela é uma conexão de questionar, de estudar, de refletir, de testar. Testar no sentido de buscar alternativas, né? E de que quando for colocado à prova, a gente ter convicção naquilo que a gente pensa e fazer. Então essa é a diferença em quem crê e quem tem fé, né? Então isso é importante que a gente tenha essa diferença. E aí a gente olha para dentro e fala, o quanto a minha fé, né, ela está sendo fortalecida, o quanto que a minha fé está sendo alimentada no meu dia a dia, através das minhas atitudes. Que é isso que está sendo colocado aqui como provocação, né? Está sempre lançado aqui as provocações para a nossa reflexão. Então o que ele fala aqui, né? Quem olha para dentro e renega Jesus, né, automaticamente ele recebe os seus benefícios aqui na terra. O que é renegar Jesus? Vamos levar para o nosso dia a dia, né? Jesus sempre pregou que a gente deve fazer aos outros aquilo que a gente gostaria que fizesse conosco, certo? Então a gente pode olhar nas pequenas atitudes do nosso dia a dia. Quando surgem oportunidades da gente tirar o proveito sobre alguém, quando surgem oportunidades da gente falar mal de alguém, de a gente colocar uma situação em conflito, né? Então todas as vezes que isso acontece, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, né, com nossos amigos, nossos familiares, né, a gente está sendo colocado em prova. Nossa fé está sendo colocada em prova e automaticamente as consequências desses atos virão. Então a somatória dos nossos pensamentos e dos nossos atos nos levarão a consequências. E essas consequências estão diretamente proporcionais àquilo que a gente faz. Às vezes a gente fica esperando um resultado diferente, milagroso. E aí Jesus já falou, não é assim que acontece. Não é assim, né? Existe uma lei de ação e reação, né, operando todo o mundo que habitamos. Então quando ele fala aqui, né, ao passo que eles que colocam a verdade acima dos seus interesses materiais, proclamam abertamente e trabalham pelo seu próprio futuro e pelos outros. Então quantas vezes a gente se envergonha de fazer o bem? Já observaram? Muitas vezes a gente é levado pela grande multidão a ser uma pessoa, né, uma pessoa tola. A pessoa está fazendo bem, então é uma pessoa tola, uma pessoa que as pessoas enganam. Então o mundo muitas vezes pensa dessa maneira e às vezes a gente é deixado levar por essa correnteza. A gente é deixado. A gente se envergonha muitas vezes de fazer o bem, de fazer o certo. E é isso que está sendo colocado aqui, né? E hoje a gente precisa ser muito grato pelo mundo que nós vivemos, que é muito melhor do que nossos antepassados e nas nossas encarnações passadas também, né? Então hoje nós temos a condição de estarmos aqui abertamente falando sobre espiritismo, coisa que há 100 anos atrás, um pouquinho mais, aqui mesmo no Brasil não era permitido. Então o espiritismo, por lei, era proibido por um período pequeno, mas foi, né? Há centenas de anos atrás, você se proclamar de outra crença, você poderia ser enforcado, poderia ser crucificado, né?
tantos mártires do cristianismo. Então, se a gente for olhar o exemplo daqueles que trilharam os primeiros caminhos, como Estevão, como Paulo, como Pedro, né? Todos eles morreram de maneira bárbara, né? Um apedrejado, outro enforcado, outro crucificado, espancado, apenas por acreditarem em Jesus e, através das suas ações, propagar a lei do amor. Então, observem a condição tão fértil que nós estamos hoje para cooperar nesse trabalho. E para isso a gente usa uma passagem muito emblemática e muito importante do Evangelho, e que mostra esse personagem especial que foi Pedro. Recordam que Pedro, que aqui hoje fala, né? Pois para isto é que fostes chamados, porque também o Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que lhe sigam as pegadas. Esse mesmo Pedro, que fala tão belamente essas palavras, negou o Cristo 3 vezes. 3 vezes. Mesmo Cristo, Jesus falando: olha, Pedro, até o amanhecer você irá me negar 3 vezes. Ele foi avisado. E aí ocorreu o episódio da prisão do Cristo, todo aquele estresse, né? Aquele sofrimento. Muitos seguidores de Jesus fugiram com medo. Inclusive Pedro também, né, ficou longe. E aí, numa multidão, falaram: aquele lá é seguidor de Jesus. Ele falou: não, eu não sou. Aí, mais uma vez, passou: não, você é sim. Não, eu não sou. Negou 2 vezes. Até que ele foi questionado formalmente. E aí ele negou pela 3ª vez. Praguejou Jesus, jurou que não era seguidor de Jesus. E por que eu digo que a figura de Pedro é tão emblemática para nós? Porque ele nos representa, infelizmente. Diariamente nós vivenciamos o que Pedro fez, né? Ao se deparar com um irmão nosso e a gente, né, em sofrimento, e a gente não fazer nada, em ter que tomar uma atitude honesta e a gente não toma, né? Entre harmonizar o ambiente e a gente causar discórdia. Então, todas as vezes que isso acontece, nós estamos fazendo como Pedro. Nós estamos negando a Jesus. E observe que a sequência desse episódio também é muito emblemático. Porque quando Jesus nega, Jesus se vira para Pedro e não fala nada. Ele não fala nada. E Pedro, naquele mesmo momento, ele se lembra e ele cai em prantos. Chora e se arrepende amargamente. E aí Pedro se torna um novo homem, através da leitura que ele fez do quanto ele estava errado, né? Então, esse sentimento que o Pedro teve de vergonha é que nesse momento Pedro estava valorizando a vida material, a vida momentânea. Ele não queria entrar em perigo, ele não queria ser mal visto, ele não queria ser preso. Então ele estava priorizando o momento, ele estava priorizando a matéria. E não é esse o convite que Jesus nos traz. Ele nos pede, ele nos indica, ele vivenciou esse exemplo, que devemos priorizar os valores éticos, morais, né, que ele nos passou. E através disso sermos convictos nas nossas atitudes do dia a dia. E a partir desse momento a gente começar a não negar mais o Cristo, a não negar mais Deus.
Então, essa passagem ela é muito importante. E observem que quando Jesus olha para Pedro, ele não olha com um olhar punitivo. Ele olha com um olhar, né, de amor. E logo após, né, ele, vamos dizer assim, aceita Pedro novamente. Ele traz Pedro consigo novamente. Então Jesus perdoa, né? Então, se Jesus perdoa, quem somos nós para não perdoar também? Quem somos nós para fazer o contrário disso, né? Então, Emmanuel, que também contribui nesse livro aqui, com uma história riquíssima, ele não sobre o nome de Emmanuel, mas sim de Públio Lentulus, um senador romano na época de Jesus. Ele comenta essa passagem na vida, uma das vidas dele, em que ele comete atrocidades, né? Principalmente no seu leito familiar, e aí ele tem uma transformação moral, uma transformação ao se encontrar com Jesus e reconhecer os principais valores. Por isso que a gente usa esse exemplo aqui de Públio e da sua esposa, né, a Lívia, para que a gente oriente a nossa jornada também, tá? Então, por isso, fazendo a propaganda do livro, né? Mas este Emmanuel, que agora nos fala que muitos se queixam na luta moral em que se sentem envolvidos depois da aceitação do Evangelho. Porque depois que a gente tem consciência disso tudo, a vida muda. A vida muda. O nosso jeito de ver as coisas ficam diferentes. Então aquilo que agradava hoje já não agrada mais. E aquilo que a gente olhava como estranho hoje faz sentido. Aí as amizades mudam. As músicas que a gente escuta é diferente, o que a gente lê é diferente, a nossa conversa é diferente, as nossas atitudes passam a ser diferentes. Então, o que ele fala aqui, em caminhos diferentes, sentem-se modificados. Não mais mergulham nas correntes escuras da vaidade, não mais se comprazem no orgulho, não mais se compadecem com o egoísmo e não mais se rendem culto à discórdia. Lembrando sempre que isso é um processo gradual. Gradual. Então, para isso, Deus nos oportuniza várias reencarnações, várias experiências, para que a gente possa gradualmente adquirir musculatura espiritual. Então, quem acha que numa vida é possível atingir a perfeição, primeiro que é, né, nascer e atingir a perfeição numa encarnação de 40, 50 anos. Não acontece isso, né? Todos nós somos falhos, somos imperfeitos, né? Mas temos uma atração para a perfeição. E essa atração, ela é construída gradualmente, através de várias experiências, infelizmente através de sofrimento, através de dores, de tropeços no caminho. Então, a partir desse momento, o Emmanuel fala que se nos encontrarmos, pois, em extremos desajustes na vida íntima, à face dos problemas suscitados pela fé, então se a gente começar a ter problema na nossa vida, porque a gente está acreditando no bem, olha que parece até estranho falar, né? Mas vai acontecer problema. A partir do momento que a gente começa, né, a seguir o caminho correto, muita coisa se opõe a nós, né? Olha o que o Emmanuel fala: saibamos superar corajosamente os conflitos da senda, optando sempre pelo sacrifício de nós mesmos, em favor do bem geral, de vez que não fomos trazidos à comunhão com Jesus, simplesmente pelo ato de crer,
mas para contribuir na extensão do reino de Deus ao preço da nossa própria renovação. Então nós não estamos aqui para assistir a nossa evolução. Nós estamos aqui para construir. Então imaginem, vamos se colocar na posição de Deus agora, se isso é possível a gente fazer essa analogia, né? Então imagine que a gente tem o propósito de construir um mundo melhor. Quem que vocês chamariam para essa construção? A quem acredita ou quem bota a mão na massa? O que é mais importante? Quando vocês vão fazer uma atividade, é alguém que acredita em vocês ou alguém que de fato bota a mão na massa? Que bota a mão na massa. Mesmo errando, mesmo tropeçando, mas é muito melhor que aquele que só acredita e não faz nada. Então essa cultura, esse pensamento de que a fé por si só, através do pensamento, ela salva, ela é uma armadilha. É uma armadilha na nossa encarnação. Não adianta a gente só pensar. É necessário a gente agir. E aí quando a gente combina a ação com acreditar, aí a nossa potencialidade aumenta exponencialmente. A nossa saúde melhora, a nossa vontade, a nossa disposição. Somos auxiliados cada vez mais nesse propósito do plano espiritual e também com amigos do plano terrestre, né? Mas para isso é necessário que a gente dê o primeiro passo, né? Que a gente faça o caminho, né? É extremamente ilusório a gente achar que isso vai ser feito por outra pessoa. E muitas vezes a gente fica esperando que isso aconteça. A gente sempre se espera que isso venha às vezes pelo pai, pela mãe, pelo filho, pelo marido, pela esposa. A gente deposita ali toda, né, a esperança de que algo aconteça de melhor nos outros. Aí esquece de olhar para dentro, que é o principal. Né? Então esse é o convite diário que Jesus nos faz, né? E que Emmanuel está tão ricamente aí nos passando, né? Então sim, na construção do reino de Deus, né, Deus precisa de trabalhadores, não de espectadores. Né? Ninguém, diante desses problemas que virão, recue diante do sofrimento. Então, Emmanuel nos chamando ao trabalho, né? Aprendamos a usá-lo na edificação da vida mais eficiente, em frutos da paz e luz, serviço e fraternidade, bom ânimo e alegria, porque, segundo o Evangelho, a isso fomos chamados, com o nosso exemplo do Divino Mestre, que renunciou em nosso benefício, deixando-nos o padrão de altura espiritual que nos compete atingir. Então, que a gente possa, através do exemplo de Jesus, né? E esse exemplo de Jesus foi justamente para nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Então, quando Jesus se colocou na condição de ser crucificado, né, ele estava falando que aquela situação, ela é transitória, ela é passageira, e o material não é o mais importante. O que é mais importante é o plano espiritual, o que é mais importante é a nosso equilíbrio interno, né? a nossa convicção e a nossa atitude perante, né, a lei de Deus. Então é isso que a gente precisa ter como o povo e os discípulos. Disse-lhe: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. Aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho se salvará. Com efeito, de que serviria um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? O
que adianta o homem ganhar o mundo e não estar em equilíbrio consigo próprio? Do que adianta? Diversos exemplos estão por aí, né? Basta a gente abrir os jornais, as páginas da internet, ricos, poderosos, famosos, né? Em conflito. Então, certamente não é esse o caminho. Então, precisamos, através aí do exemplo e da palavra de Jesus, olhar para dentro e tomar as decisões certas e, principalmente, ter a coragem, né? A coragem da fé. Do pensar e, principalmente, do agir. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Alguma colocação? Tudo tranquilo? Então tá bom. Então a gente vai colocar uma música aqui agora. 2 pessoas, começamos ali por trás, então, pode ser? Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro. Os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção.
Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.